É isso que vai te fazer, né, te tornar aí um projetista, né, um profissional que se destaca, que ganha bem, que fatura alto. E agora a gente vai ver aqui qual que é o passo a passo para você fazer um projeto de loteamento. E eu separei aqui em 5 principais passos para você desenvolver, que ninguém vai te ensinar esse passo a passo, tá? Que eu estou te ensinando aqui. Isso que você está vendo, a gente geralmente aprende na prática. Faculdade nenhuma vai te ensinar qual que é o passo a passo para fazer um projeto de loteamento. E olha só, vou dar uma dica para vocês. Se eu fosse você, eu anotava esse passo a passo aqui. Porque na hora que chegar um projeto de loteamento para você, que eu quero que você, que está ouvindo aí, se transforme num projetista. E isso aqui, cara, é cerejinha do bolo. Muita gente ignora e fica batendo cabeça tomando prejuízo, tá? Então, passo de número 1. O primeiro passo, né, é a venda do projeto ali. Né? É você fechar o projeto com o seu cliente ali. Aí é o contato com o cliente, faz a proposta, a negociação, o fechamento e a assinatura do contrato, tá? Rafael, mas contrato, a gente faz contrato? Claro, a gente tem que ter, no mínimo, né, um documento assinado aí para você fazer o seu projeto, com prazos, né, com valores, né, com toda a sua proposta. E por que que eu falo isso? Porque, galera, não é o tipo de projeto que você vende, tá? Não é a área que você trabalha hoje. É como você trabalha. Então, não é o tipo de projeto que você vende, não é o produto que você vende ali, é como você vende. Então, como você faz o contato com o cliente, como você faz uma proposta, como você negocia com ele, como você fecha e como você assina o contrato. É isso que vai te fazer, né, te tornar aí um projetista, né, um profissional que se destaca, que ganha bem, que fatura alto. O passo de número 2 é o passo a passo de coleta de informações. Quais que são essas informações, tá? As primeiras informações que a gente colhe, galera, é as diretrizes e as viabilidades, tá? O que que são diretrizes e o que que são viabilidades, tá? São diretrizes da prefeitura para terraplenagem, pavimentação, drenagem, etc e tal, e diretrizes, né, das concessionárias de água e esgoto. Ou seja, quando você vai fazer um projeto de loteamento, quando você vai fazer um loteamento, o que que acontece? Você vai ter que aprovar esse projeto na concessionária local. Então você cria, né, um pedido de diretriz de viabilidade, né, para você conseguir fazer aquele loteamento e depois aprovar aquele loteamento. Essas diretrizes, tá? Essas diretrizes de projeto, né, essas diretrizes da concessionária, da prefeitura, vão te dar embasamento para você fazer o seu projeto. Ou seja, ela vai te direcionar ali. Então você tem que fazer esse pedido de informações. Aqui está um exemplo de uma diretriz de esgoto, né, para um loteamento residencial unifamiliar. Então aqui ele fala os parâmetros que você tem que fazer, né, que você tem que utilizar para poder fazer o dimensionamento da sua rede, fazer o posicionamento da sua rede. Então, por exemplo, ó, número de lotes, isso aqui é você quem decide, né? Cota per capita por habitante, 185 litros por segundo, número de habitantes por lote, coeficiente do dia de maior consumo, coeficiente da hora de maior consumo, coeficiente de retorno, conclusão das obras, vazões, né, as vazões médias. Isso aqui são premissas que você obrigatoriamente tem que usar no cálculo do seu projeto, no seu projeto de esgoto, nesse caso aqui. O que mais que você vai solicitar para ele, tá? Projetos e estudos anteriores, ou seja, pode ser que aquele loteamento, aquele empreendimento que você está trabalhando, pode ser que aquele loteamento, ele trabalhe, ele já tem ali alguns projetos feitos, né? Ele já tem ali algum trabalho que já tenha sido executado, por exemplo. Então é importante que você pegue alguns estudos, tudo que já tenha sido feito, você vai falar para o seu cliente, ó, tudo que você tiver de documentação aí desse projeto que já foi feito, né, desse empreendimento que porventura já foi feito, manda para mim aqui que eu vou precisar para fazer o meu projeto. Tudo de informação útil, né, que você tiver aí, traz para mim aí que eu quero utilizar para fazer o meu projeto. Tá? Então é importante que você peça o seu cliente para que o seu cliente mande para você todas essas informações. Levantamento topográfico. Aí aqui, ó, quem vai fazer o levantamento topográfico? Né? Quem que vai fazer esse tipo de levantamento aqui? Né? Quem que vai fazer o levantamento topográfico? Então é importante, ó, que você decida se é você ou se é o seu cliente. Né? Porque se ainda não foi feito esse levantamento topográfico, é você, inclusive, né, ajudar o cliente a direcionar esse levantamento,
a solicitar para ele alguns pré-requisitos, né, a pedir para ele, ó, faz isso aqui, não deixa de cadastrar essa rua, cadastra esse lote aqui, levanta isso daqui. Isso faz parte também, né, do projetista ajudar a orientar, porque é você que vai desenvolver o projeto e a topografia, ela é o passo inicial para você desenvolver o seu projeto. Ensaios de solo. Quem vai fazer os ensaios de solo? É você, é o seu cliente, tá na sua proposta, não tá? Então você faz essa conversa com o seu cliente. Isso é interessante que isso já esteja na proposta, tá, galera? Então, aquele primeiro passo que a gente viu, né, aqui da venda, esse primeiro passo aqui, ó, eu já coloco isso daqui também. Né? Eu não incluo levantamento topográfico, ou eu incluo levantamento topográfico. Quem que vai fazer? Tá? Então você precisa definir isso com o seu cliente, senão vai chegar na hora lá e falar, opa, é você que faz, e você, não, não sou eu que faço não, é outra pessoa que faz. Aí você fala, não, sou eu não, não, e aí vai ficar naquela coisa toda. E é você que tem que direcionar o cliente, ajudar ele, né, a criar todos esses documentos. Muitas vezes o cliente ele é leigo, tá? Muitas vezes o cliente ele não tem noção disso. Então é importante que você faça um levantamento topográfico, né, muito bem feito, e definir quem vai fazer. Importante quem vai fazer os ensaios de solo, por exemplo, a caracterização do solo, tá? Então isso é muito importante também. E isso aqui, cara, é a cerejinha do bolo. Muita gente ignora e fica batendo cabeça tomando prejuízo. Passo de número 3, visita no local. Por que essa visita é importante, galera? Para você tirar foto, conversar com o contratante, alinhar expectativas para o projeto. Essa visita no local ela é importantíssima, importantíssima mesmo, para que você consiga alinhar as expectativas com ele. Então, por exemplo, né, aqui tem um levantamento topográfico já no Civil 3D, tudo bonitinho, né, todos os pontos aqui dentro do Civil 3D, árvores e tudo mais. Quando você tem um projeto, né, feito aqui dentro do Civil 3D, quando você vai começar um projeto no Civil 3D, quando você vai começar um empreendimento desse, né, um projeto de um empreendimento desse, você precisa minimamente fazer uma visita lá em campo, fazer um reconhecimento da área, tá? Tirar algumas fotos e tudo mais. Então é importante, por exemplo, tem alguns pontos críticos, alagados, né? Definir com o cliente. Aqui o cliente já começa a soltar para você, olha, eu quero que faça isso, eu quero essa rua caindo para lá, tenho essa e essa ideia, e você vai captando. Por quê? A gente que faz um projeto, muitas pessoas têm a visão enganada, né? Tem a visão errada, equivocada, de que o projetista é que define tudo. E na verdade não, o projeto ele é um consenso entre você, projetista, né, você profissional da topografia, você profissional da engenharia e o seu cliente. Não é aquilo que você quer, não é assim que funciona. Tá? O segredo da venda, o segredo da relação para você fidelizar o cliente, anota isso daí, é ouvir mais do que falar. Tá? Isso aqui serve tanto para você que é dono de uma empresa e projeto, ou para você que trabalha por conta própria sozinho, ou talvez para você que trabalha numa empresa ou deseja trabalhar numa empresa como um funcionário, por exemplo. Passo de número 4, galera. Avaliação do levantamento topográfico. É você avaliar a qualidade do levantamento topográfico. Tem excelentes topografias no mercado, excelentes mesmo. Como essa daqui, por exemplo, ó, que eu recebi, excelente. Tá? E outras aqui de várias empresas que a gente recebe são excelentes. Tá? Só que tem outras que não são tão boas assim. E a função do projetista é avaliar a qualidade dessa topografia antes de começar a desenvolver o projeto. Esse daqui é o levantamento topográfico. Aqui já é o próximo passo do projeto. Tá? Aqui já tem todo o projeto já desenvolvido dentro do Civil 3D. Né? Os corredores, tudo bonitinho, né? Tudo modelado aqui dentro. Tá? Tudo bonitinho, todos os taludes, né? As áreas aqui terraplenadas e tudo mais. Já aqui do lado, eu tenho os grades, né, da minha terraplenagem, eu tenho todas as ruas aqui bonitinhas, ajustadas, né, todos os grades, as rampas, né, com as declividades e tudo mais. E isso quer dizer que todas essas cotas, tudo isso que está sendo feito aqui, né, todas essas declividades que você está vendo aqui, esses cortes, aterros, eles são frutos do levantamento topográfico. Tá? Eles são frutos do levantamento topográfico. Então, tudo que é desenvolvido vem do levantamento topográfico. Então, é muito, muito, muito obrigação do projetista saber avaliar a qualidade do levantamento topográfico, porque senão, ó, na hora de desenvolver o projeto, como está aqui já desenvolvido, já modelado,
né, o projeto geométrico bonitinho, né, tem os cul-de-sacs, tem tudo aqui no esquema, na hora de você fazer esse desenvolvimento, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim, você vai desenvolver o projeto em cima de uma coisa que está irreal, uma coisa ali que não existe. Passo de número 5, qual que é a ordem, né, para desenvolver os projetos? Por que isso? Quando você fala de todos esses projetos aqui, não existe uma regra, tá? Não existe uma regra para você, ó, executar todos esses projetos. Não existe uma ordem, né, que é tipo assim uma regra sólida para você executar. Porém, existe uma ordem mais coerente ali, existe algo que a gente tem costume de usar, né? Uma rotina ali. E qual que é a ordem geralmente, tá? Não é como eu disse, não é uma regra, isso pode variar, tá? E o Civil 3D permite que a gente varie isso também, tá? Então a gente tem ali como se fosse um usual, né? Então a gente, primeiro passo, quando você recebe a topografia, a gente tem uma ferramenta no Civil 3D que se chama Data Shortcuts. Essa ferramenta no Civil 3D é uma ferramenta de banco de dados, de atalho de dados. É o Data Shortcuts. E essa ferramenta permite que você crie, né, como eu falei, um atalho de dados. Então, olha só que interessante. Quando você recebe a topografia, quando você recebe um arquivo do Civil 3D, muitas pessoas acham que é o quê? Você vai abrir aquele arquivo que você recebeu, né, ajustar tudo que tem que ajustar e desenvolver o projeto em cima dele. E na verdade não. Tá? Na verdade não. Você vai receber a topografia e vai criar um banco de dados dela. Olha só que diferente, né? E como é que funciona esse banco de dados? Se você vier aqui, por exemplo, ó, superfícies, aqui eu tenho uma superfície que chama primitivo, dentro da topografia, tá vendo? Ele é um levantamento chamado primitivo. Já o meu projeto geométrico, eu tenho um atalho, né, uma conexão com esse primitivo. Tá vendo essa setinha que aparece aqui na minha tela? Essa setinha, tá? Essa setinha aqui, ó, essa setinha significa que esse primitivo veio lá do levantamento topográfico. Olha só que interessante isso. Esse primitivo veio lá do levantamento topográfico. Por que a gente faz isso? Porque é o seguinte, galera, se tiver alguma modificação no levantamento topográfico, se você receber uma modificação, uma nuvem de pontos diferente, uma correção, basta você atualizar aquela topografia que o projeto que já começou a ser desenvolvido já se atualiza automaticamente. Então, se eu venho aqui na topografia e faço uma alteração, o Civil 3D ele tem como se fosse um mensageiro. Ele manda uma mensagem para o outro projeto geométrico. E esse outro projeto geométrico pode estar sendo desenvolvido por uma pessoa que está do outro lado do planeta. Não importa. Se ela tiver no mesmo banco de dados, ela vai receber esse aviso. Interessante, né? E aí esse aviso vai falar o seguinte, olha, a sua topografia foi modificada, cara. A sua topografia foi modificada. Então você precisa atualizar o seu projeto geométrico. É melhor que você atualize o seu projeto geométrico aí. Aí ele vai atualizar o projeto geométrico, tá? Ele vai atualizar o projeto geométrico. Sem que você precise fazer uma alteração. Porque imagina só, aqui no nosso caso, a gente desenvolve todos esses projetos. A gente desenvolve todos esses aqui. Imagina que aqui no levantamento topográfico eu sofro uma alteração, né? Eu preciso fazer uma alteração. Aí o que acontece? Eu começo a receber aqui, ó, projeto urbanístico, projeto geométrico, eu começo a fazer aqui o projeto. Eu estou lá no projeto de drenagem, por exemplo. Não significa que está nessa ordem. Mas vamos supor que você já fez uns 4 e a topografia modificou. Aconteceu nesse projeto aqui, tá? Esse que eu estou mostrando aqui para vocês, aconteceu isso. E aí a topografia modificou. O que você vai fazer? Você vai sair alterando um por um. Olha o trabalhão que dá. Ajusta a topografia em um, ajusta a topografia no outro, ajusta a topografia no outro. E vai, aquela enconha. Imagina o trabalho que não dá para fazer isso. Com o Civil 3D você não precisa fazer isso. Com o Civil 3D você não precisa fazer isso. Por quê? Porque o Civil 3D tem esse atalho de dados. Tem esse banco de dados, que é o primeiro passo que a gente faz. E um projeto, né, esse atalho de dados, ó, faz o quê? A vinculação de um projeto com o outro, ó, como se fosse uma corrente ali. Então, mexeu ali na base de dados, já vai alterando no efeito cascata.